você tirar minhas conclusões ou colocar o ponto no i, eu sei que é um momento difícil, porque ainda nada foi aprovado. Mas o que está em jogo, o que está em foco é o projeto de lei ato médico. Sim. E sendo uma vez, segundo as informações dos próprios agentes, se aprovado, vai tirar a autonomia dos profissionais que também são da área da saúde, que é os enfermeiros. O que muda com o ato médico na ação dos enfermeiros que já estão agindo nos seus devidos lados profissionais? Entendi. Ou não muda nada? Desculpa. Não, assim, lendo e revisando o ato médico, na parte final do texto, ele coloca que ele respeita os limites das profissões de todos os outros profissionais da saúde, isso incluindo esses que tu disseste, enfermeiros, agentes de saúde, e também colocando os fisioterapeutas, o dentista. Então, assim, o ato médico ele vem, então, simplesmente colocar em lei os protocolos que já acontecem, o atendimento em saúde da forma como ele já acontece. Ele não tira o espaço de ninguém, ele vem regulamentar aquilo que é o cerne da profissão do médico, aquilo que a gente fica estudando durante toda a nossa formação, que seria fazer o diagnóstico e o tratamento, respeitando os limites com as outras profissões. Como a minha colega já colocou, criaram-se muitos mitos de que a aprovação do ato médico vai acabar com a autonomia dos enfermeiros. Isso não condiz com o que está escrito no texto, assim. Até porque a atuação do enfermeiro é respeitada pela lei do médico. Só o que a gente está tentando é regulamentar a prática do jeito que ela é feita. A gente não está tirando a autonomia de ninguém. Muito pelo contrário, a gente precisa desses profissionais, porque médico sem enfermeiro, sem agente de saúde, sem técnico e enfermagem, não trabalha. É muito... Eu até falo pelo povo, porque eu estou aqui em nome do povo. A Web TV Jallier Santos é uma rede social voluntária, prestativa, no que se refere à utilidade pública. A imagem que eu vi aqui hoje no Congresso, entre os profissionais médicos e agentes da saúde, que são os enfermeiros, foi uma imagem desagradável. Foi. Com palavras de baixo nível e muito ofensivo. Então, voltando, um mau entendimento lá na frente gerou esse transtorno, quero até dizer bipolar. Jallier Santos acompanhando. Profissionais da área de saúde.
Amanhã, se você me concorda comigo, amanhã vocês vão estar lá no pronto-socorro atendendo, lado a lado. Da mesma forma, como a gente sempre fez. O ambiente aqui hoje está muito tenso e muito tenso. E tem muita animosidade. Porque a lei não foi aprovada ainda, o ato médico? Não, ele foi sancionado. Dia 11/7 ele foi sancionado pela Dilma. Isso, com vetos. O veto inclui o diagnóstico e o tratamento ser exclusivo do médico. Esse é o ponto central assim, da nossa luta, né, da nossa briga. Para que isso seja exclusivo do médico, respeitando os diagnósticos que as outras profissões fazem. Então, assim, na prática, isso não vai mudar nada, né? Mas o ambiente aqui de hoje está muito tenso e tem muita animosidade de ambos os lados e gritos de ordem e... Tá confuso, porque tem até médicos que não são a favor desse projeto. É uma coisa... É um mecanismo que não tem explicação. Eu não responder por eles, mas assim, eu posso falar por mim. Eu revisei hoje, antes de estar aqui. Mas tem médico que não é a favor desse projeto. Eu não conheci esses médicos, mas eu inclusive costumo ter posições não muito de acordo com a minha classe. Eu inclusive tenho uma certa tendência a ser a favor do programa Mais Médicos em alguns meandros. Bom, quem vai decidir é o poder público. Tá? As opiniões de cada cidadão, tanto médico como não médico, como enfermeiro, como profissional na área de saúde, enfim. Sim. E para terminar essa reportagem, sancionada a lei, negativo ou positivo, qual é a mensagem que você deixa para o cidadão do atendimento SUS, atendimento público da saúde? E a prioridade para todos os profissionais de saúde, independente de qual profissional estamos falando, é atender bem o paciente. Uma vez que isso seja atingido, todo o resto é secundário. O importante é que a população tenha um bom atendimento. Vamos, seu nome? Mariana. Mariana, a senhora é o quê? Eu sou médica, residente de hematologia de Porto Alegre. Porto Alegre. Qual é hoje o foco, né? Esse projeto de lei, como é que é o nome mesmo? É o ato médico. É isso. Esse projeto de lei, ato médico. Até que ponto e qual o benefício que traz aos profissionais da área, tanto médico como enfermeiro, e principalmente os usuários do SUS? Olha, o principal beneficiado não são os profissionais de saúde, nem médicos, nem os outros profissionais. É o paciente, tá? Por quê? Porque o ato médico, ele vai regulamentar a medicina, fazendo com que só quem for capacitado de fazer o diagnóstico, o tratamento das doenças, realmente o faça. Os pacientes, principalmente dos SUS, que são mais vulneráveis, sejam tratados por quem é qualificado a fazer. O ato médico não fere nenhuma outra profissão da saúde. Não fere? Não fere. Quer dizer, inclusive, ele sendo aprovado, o trabalho dos enfermeiros vão continuar vai continuar prevalecendo? exatamente como são. Os profissionais de saúde que fazem um trabalho com ética, que fazem o que realmente que a faculdade formou para fazer, vai continuar tudo igual. Inclusive, o ato médico foi realizado com o apoio de outros profissionais da saúde, não só com médicos. Porque nós vimos hoje aqui em Brasília esse transtorno psicológico entre duas partes. Eu tenho imagens impressionantes, que choca até quem está sendo atendido por vocês. Porque, de certa forma, não entende, porque são profissionais da mesma área, cada um no seu contexto. Exatamente.
o benefício que traz à população essa luta entre médico e enfermeiro? Não, a gente não está lutando, não existe luta. A gente só está lutando isso nenhum, nunca. A gente está lutando pela regulamentação da medicina, da nossa profissão, porque o paciente não há ato médico, sim ao veto! Não há ato médico, sim ao veto! Não há ato médico, sim ao veto! Não há ato médico, O senhor é médico? sim ao veto! Que área? Não há ato médico, sim ao veto! Não há ato médico, sim ao veto! Não há ato médico, sim ao veto! Não há ato médico! Gente, é que assim, olha, primeiro, não houve a interpretação correta do ato médico. As pessoas mitos e fantasias que não vão poder fazer isso. Isso não é verdade, entendeu? A gente tentou conversar com eles, mas eles não conseguem conversar com a gente. Esse que foi o problema. E o ato médico foi realizado, foi escrito junto com os profissionais de saúde. Inclusive, está escrito no artigo 4, que não vai ferir nenhuma profissão, outra profissão da saúde. E ninguém está interessado em ferir profissão nenhuma, a gente só quer proteger o paciente. Esse é o fundamental, para que cada profissional realmente faça aquilo que está habilitado. Acontece que existe também, que tem que ter cuidado, que existem outros profissionais de saúde que querem fazer aquilo que não foi formado para fazer e aquilo que o médico está fazendo. Eles querem fazer procedimentos cirúrgicos que não foram formados para isso. Eles querem fazer certos diagnósticos e quem foi formado para fazer foi o médico. Então tem gente que fala esse pretexto que vai atrapalhar, mas na verdade, Mas esse ato... quem trabalha com ética não vai atrapalhar ninguém. Esse projeto Ato Médico não vai prejudicar a autonomia dos profissionais da área de enfermagem. Não vai, e está escrito isso no ato. Não sou eu que estou falando, está escrito isso. É por isso que eu estou falando. O que eu estou achando é que está faltando falta de interpretação do ato médico, porque está tudo escrito, inclusive profissionais não médicos, outros da saúde. Na atualidade, para escrever. Na atualidade, você como uma profissional na área da medicina, uma doutora, os agentes da saúde e também os enfermeiros, qual é a visão no seu trabalho hoje, qual é a visão que a senhora tem deles trabalhando ao seu lado, dando esse respaldo, essa ajuda? Nossa, a gente precisa muito deles. Médico não trabalha sem outras profissões, então a gente quer eles do nosso lado para lutar pela saúde. Só que eles estão achando que a gente quer reserva de mercado. Isso não é verdade, a gente não quer. A gente precisa deles, é o contrário. Saúde se faz com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, com nutricionistas e todas as outras áreas da saúde. A gente jamais vai ter essa pretensão de querer fazer o que não é, que a gente não foi formado a fazer. E a gente quer uma equipe multidisciplinar extremamente importante. A gente precisa deles e a gente quer eles do nosso lado para curar o paciente, para tratar o paciente. Ninguém faz medicina, faz saúde sozinho, entendeu? A gente foi formado para fazer o diagnóstico médico, o tratamento, e foi isso que eu fiz, né? 6 anos de medicina e mais 5 anos de residência. E aonde a gente... Esse projeto do ato médico, para que o internauta entenda melhor, ele está disponível na internet? Está disponível na internet. Inclusive, os vetos da presidente Dilma, porque ela vetou, e as contra-razões do veto. Tudo, o motivo pelo qual ela vetou que não está correto, está tudo escrito isso na internet. Tem que ler o ato médico para entender tudo direitinho, entendeu? Mas eu acho que o que está acontecendo é falta de interpretação. Interpretação. Médico, entendeu? É mitos e fantasias de que vai prejudicar as outras profissões. Isso não é verdade, não vai prejudicar. A gente não quer prejudicar ninguém. A gente é a favor de uma equipe multidisciplinar para tratar o paciente. Isso é fundamental. E quem tem que se beneficiar com isso é sempre o paciente. Não é nenhum profissional, é sempre o paciente. Ok, obrigada. Nós somos cidadãos de primeira classe ou de segunda classe. Por que os médicos entram e nós não entramos, gente? Por quê? Por que os profissionais de saúde são tratados
Vinícius. Estudante de medicina, Tocantins. Isso. A importância do ato médico é que o médico é importante a equipe de saúde, só que o médico, o diagnóstico, todos os países do mundo, quem dá o diagnóstico é o médico. Entendeu? O médico, ele é o profissional mais capacitado, ele estuda 6 anos, ainda faz uma residência de 5 anos, às vezes. Então essa residência, ela lhe dá uma capacidade melhor de diagnosticar a doença e assim inserir os outros profissionais nessa doença. Mas um dos vetos que a Presidente Dilma propõe é que o médico não dê o diagnóstico. E isso vai dar afronta à profissão, à raiz profissional da medicina, desde os tempos antigos, né? Então o que acontece também? Medicar é um médico que ele é responsável por essa... Porque ele estuda, ele sabe a doença, ele estuda a fisiopatologia da doença. E o farmacêutico, o enfermeiro, ele tem que ser inserido em outro contexto no cuidado de enfermagem. Então, o oftalmologista... E eles alegam, inclusive falar em enfermagem, eles alegram que esse projeto Ato Médico, essa lei que foi criada aqui, corta algumas atividades rotineiras que já estão vindo fazendo no sistema SUS. Não é que não tipo, corta. A autonomia deles abaixa. O que é que acontece? Alguns diagnósticos que hoje são dados pelo enfermeiro, erradamente, né? Porque o enfermeiro ele não tem ainda essa capacidade. No interior é por falta de médico no interior do país. E o que falta nesse governo é uma política de interiorização do médico através de um concurso público para médico, não trazendo profissionais que não estão preparados, não fazem prova de revalida, e sim o médico interiorizado através de concurso público, dando condições para diagnosticar tais doenças como tuberculose, hanseníase. Meu estado, por exemplo, Tocantins, é um dos estados que tem mais hanseníase no Brasil. Então, desculpa, você acha que com essa lei, ato médico, né, que é dito como ato médico, prejudica os outros profissionais também da área da saúde, que são os enfermeiros? São os enfermeiros? Não prejudica. Eu acho que quem tem a ganhar é o paciente. Exato. E isso, o que é que está acontecendo? Hoje é uma briga de classe da área de saúde. O próprio governo faz esse tipo de briga, entendeu? E a medicina é a única profissão que não é regulamentada. Então, um país que está numa era republicana há muito tempo e não tem regulamentação para uma profissão tão importante como a médica. E esse ato médico ele foi debatido durante 10 anos no Senado Federal. E esse debate no Senado Federal houve discussões interdisciplinares entre enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos e houve esse debate, houve arestas cortadas. Hoje, infelizmente, muitos profissionais da área de enfermagem e de biomedicina e de farmácia, eles ainda, às vezes, nem sabem o que é o ato médico em si. Muitas vezes vai massa de manobra, entendeu? Contra o médico. E o médico precisa ser regulamentado. Eu te digo que, além de médico, eu sou farmacêutico de formação. E eu acho que hoje o farmacêutico, eu fiz farmácia na Universidade Federal também, e eu acho que o farmacêutico, ele não tem preparação suficiente para fazer uma prescrição. Obrigado, viu? A sociedade. Não, o que tem é regulamentar a profissão. A gente só quer os nossos limites, só isso. Sem cortar
cortar, sem nada. sem cortar a autonomia do... De fato, lê o Veto ao ato médico, se você lê na íntegra, você vai ver que não passa por cima de ninguém. Suas atribuições são suas atribuições, agora a gente quer Sou definir... TV GLS. TV GLS ouvindo a voz do A povo. sua atribuição é a sua atribuição e isso está garantido no ato médico. Nós não queremos tomar espaço de ninguém. Nós queremos apenas definir a nossa profissão. Garantir em lei a nossa profissão. Nós lutando por igualdade. As outras profissões não têm regulamentação? E por que não os médicos terem a profissão regulamentada? É viável então essa lei, mas sem diminuir a autonomia dos enfermeiros. A questão é que a Se forma você que está pedir, sendo se você publicada pedir na para as mídia- demais profissionais lerem na íntegra o ato médico, você vai ver que não fere ninguém. Todos os vetos que foram praticados pela presidente, elas denigrem, elas prejudicam a classe médica. Agora, se permanecer na íntegra, não vai nos prejudicar, vai definir as nossas atuações e também vai resguardar o que os demais profissionais já fazem. Exato, obrigado. As pessoas estão simplesmente se deixando levar pelo que a mídia está publicando. E o que a mídia está publicando é o que o governo quer. E o que é que o governo quer? Jogar a culpa da má administração pública nos médicos. É a mesma coisa de você dizer, tá, os ônibus estão péssimos, o transporte público está péssimo. A culpa é do motorista? Não, é óbvio que não. É ilógico culpar o médico de uma coisa que é culpa de má administração pública. Simplesmente isso. De onde vocês são? Alagoas. Obrigada, viu? Vocês são a favor do ato médico? Sim, sim. E os vetos e a permanência dos vetos? Estamos lutando contra os vetos. Porque, assim, veja bem, se a permanência do veto ela se mantiver, qual que é a problemática da classe médica? A permanência do veto, qual que é a problemática? Tem coisas que são vetadas que são necessárias. Por exemplo, o diagnóstico nosológico. O médico ele tem uma formação diferenciada. Tem disciplinas que são apropriadas para dar esse diagnóstico diferenciado. Que outros cursos não têm. Então, é uma coisa que... Nesse artigo 4º, né, do nosológico. Nosológico, quando você coloca nosológico, você abre uma esfera generalizada Mas ele especifica de mais nosologia. Embaixo, no artigo 7, ele especifica, só que ele especifica, porém, na parte jurídica mesmo, na lei, isso daí vai criar um conflito judicial futuramente, porque eu entendi no português, nosologia o quê? Gente, você está falando, a nosologia abre-se uma nosologia de maneira geral, nosologia, uma avaliação psicológica do médico, esse ato para fazer. Mas ele especifica lá embaixo que psicológico... Não, mas ele tem diagnóstico psicológico, o articulista, é nutricionista, ele coloca lá embaixo, fica muito claro isso aí. Bem definido, por exemplo, um artigo, eu só trabalho com perícia, parte judicial, e a perícia, eu vejo muito essa parte. Qualquer vírgula, qualquer ponto que você não se tira, você coloca no artigo, eles usam um advogado. Isso é hipótese, não vai ter uma... Como é que vocês conseguiram entrar lá? E essa brecha... Como é que vocês conseguiram entrar? Por um outro lado. E aí vocês estão revezando, né? Entra uma turma, sai outra, não é isso? A clinicada, a área de vocês, a grade não pode fazer. E se seria dessa forma, por que não lutar por uma modificação e não pela Mas era isso a intenção, era mudar. Só que a forma que está sendo feita não simplesmente está vetando, simplesmente está querendo deixar que seja... Porque é a forma que o governo encontrou e veja bem. Não, pode ser, você pode terminar depois. Não é assim, não. Não é que existe vários tipos de diagnóstico. Então, nosológico, esse nome faz tudo. O nosológico é você chegar, qual é o nome da doença? Se a doença é síndrome, não. Sintomas, sinais são nosológicos. Sintomas e sintomas também. Sinais, sintomas, é que eu... Sintomatológico, mas ele entra na nosologia. Tá fazendo Ele entra como justificativa de um diagnóstico. Por exemplo, se você entrou... Quando você dá o diagnóstico... Liberdade,
real e sonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, é bela, forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa